Nesse vídeo, eu quero te mostrar como você pode resolver o maior problema da sua vida. Talvez já esteja resolvido, talvez você precise urgentemente resolver. Mas eu já vou te adiantando, se esse problema não está resolvido, você pode ter a melhor de todas as vidas e mesmo assim a sua situação é desesperadora. Por outro lado, se esse problema está resolvido, você pode passar por muitos problemas e até ser um desafortunado à vista das outras pessoas, mas quando a gente para analisar, você está na melhor das situações. Que problema é esse, pastor? É disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Devocional Diário. Todos os dias, uma meditação curta, objetiva, para que a sua vida seja regada pelas Sagradas Escrituras todo santo dia. Então, se você é novo por aqui, já se junte a nós aqui nessa jornada. Já tem um pessoal bom aqui acompanhando todos os dias. E para você ter acesso a todos os devocionais é muito simples. É só se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, porque aí o próprio YouTube vai te avisar quando surgir um vídeo novo, quando for postado um estudo, um devocional, uma pregação ou coisa do tipo. Beleza? Vamos lá então. O vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, porque como é que eu faço geralmente aqui? Eu seleciono um texto e, com base nesse texto, eu trago uma reflexão aqui. Mas no devocional de hoje, eu gostaria de trazer alguns textos que tocam no mesmo tema no decorrer das Sagradas Escrituras e, melhor, apresentam até uma evolução desse tema. O primeiro desses textos é Gênesis capítulo 3. Eu acho que você se lembra lá o que acontece em Gênesis capítulo 3. Esse texto fala da queda da humanidade. Adão pecou contra Deus, Eva comeu do fruto, e aqui nesse capítulo nós temos a ruptura do relacionamento de Deus com a humanidade. E já vou te adiantando, esse é o grande problema da vida de qualquer pessoa. Existem muitos problemas, sim, mas o grande problema da vida de alguém, de qualquer pessoa, é estar separada de Deus, é não ter comunhão com Deus, é não ter amizade com Deus, é não ter paz com Deus. O relacionamento com Deus não é de amor, de alegria, mas é conflituoso. E quem determina isso não é você com uma canetada, não é você que determina, o meu relacionamento com Deus está muito bem. Não, não é assim. Um casamento em crise não é resolvido quando uma das partes fala assim, não, a gente está bem. E a outra pessoa fala assim, não, não está bem. Muitas pessoas hoje agem dessa maneira. Elas querem que o relacionamento delas com Deus seja consertado com base em uma canetada própria. Eu falo assim, não, tá tudo bem, eu sou filho de Deus. E a palavra de Deus, a outra parte da relação, fala justamente o oposto. A humanidade pecou contra Deus e o resultado disso é separação de Deus, inimizade com Deus, falta de comunhão com Deus. Olha o que diz aqui o versículo 24. Adão pecou e qual foi a consequência do pecado? Tá aqui, ó. Expulsão. Deus expulsa Adão da sua presença, daquele jardim onde ele tinha comunhão com Deus, sim, onde Deus e Adão tinham comunhão. E Adão, depois de se rebelar contra Deus, é expulso da presença de Deus. E Deus faz mais ainda, olha só, Deus toma providências para que o caminho até ele esteja fechado. Olha o que diz aqui, ó. Colocou a leste do jardim do Éden querubins, que bonito, né? Anjos, para quê? Anjos, querubins com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O que está acontecendo aqui? Esses querubins estão fechando as portas para o jardim. Adão não pode voltar para a presença de Deus. Aquele caminho está bloqueado. Por quê? Por causa do pecado. Sim, o pecado, a desobediência a Deus, a rebeldia a Deus nos separa do Senhor. E quem pecou não foi um ou outro. Eu pequei, você pecou. Romanos 3:23 vai dizer: por isso todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E as pessoas, elas não têm dimensão.
de quão grave é isso. Eu acho que eu tenho certeza que a maioria das pessoas se afligiria mais com um diagnóstico de uma doença terrível, que lhe daria 3 meses de vida, do que com a notícia de que ela está separada de Deus. Só que não existe notícia mais apavorante, porque sim, uma doença pode abreviar alguns anos da nossa vida. Sim, uma dificuldade financeira pode trazer algumas privações e algumas dificuldades, mas a separação de Deus traz sobre nós morte eterna, condenação eterna. E não existe nada, absolutamente nada pior do que isso. E um sinal dessa separação de Deus está aqui bem claro, ó. Querubins com uma espada impedindo que o homem volte para a presença de Deus. Tudo bem, depois de Gênesis aqui, muita coisa acontece na Bíblia, e aí a gente chega lá em Êxodo 26, em que Deus, um texto onde Deus está ordenando a construção do tabernáculo. Deus decidiu habitar no meio do povo israelita, e para isso ele ordenou que uma tenda fosse construída para ele. Israel, o povo, morava em tendas no deserto, e Deus, mostrando que habitaria no meio do povo, ele ordena que uma tenda seja construída. Só que o projeto é descrito com muitos detalhes. E talvez você pense assim: "Ah, pastor, problema resolvido. A humanidade, ela não podia ter acesso até Deus e agora Deus está habitando no meio de Israel." Será? Olha só como os detalhes aqui nos mostram que o problema não está resolvido. Em Êxodo 26, na hora que é ordenado que seja feito o véu para separar ambientes ali no tabernáculo, o versículo 31 diz assim, ó, vamos ler aqui. Faça um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Olha esse detalhe aqui. E mande bordar nele querubins, tá vendo? Olha os querubins aparecendo aqui novamente. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu, olha só, esse véu aqui é o véu que tem querubins bordados nele. E coloque atrás do véu a Arca da Aliança, olha só, onde Deus se encontrava ali com o sumo sacerdote. Muita coisa poderia ser dita, mas a gente poderia dizer que Deus habitava ali de uma forma especial. Esse véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Olha só, gente, você tem a Arca da Aliança, que fica num lugar chamado Lugar Santíssimo, e ali o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Só um homem de toda a tribo, de todo o povo de Israel, podia entrar naquele lugar e só em um dia no ano. Isso significa o quê, gente? O acesso está fechado. Quem entrasse na tenda de Deus, imagine, ó, só os sacerdotes podiam entrar. Quem entrasse na tenda de Deus veria uma cortina, sim, com querubins bordados nela. E essa cortina estava fechada, mais uma vez. O acesso a Deus está bloqueado. Sim, Deus, de certa forma, está habitando no meio de Israel, mas o problema do pecado ainda não foi resolvido. Querubins ainda estão ali separando o povo de Deus da presença de Deus. Não está igual a Adão, que tinha comunhão com Deus todos os dias no jardim. O problema permanece. O pecado ainda faz separação, nesse ponto das Sagradas Escrituras, entre o homem e Deus. O pecado ainda faz essa separação. O problema não está resolvido. A cortina, o véu está fechado e o acesso a Deus está bloqueado. Pense nisso daí na sua cabeça. Veja essa cena. Os sacerdotes todos os dias entram no lugar santo, mas quando se trata do lugar santíssimo, o que eles veem é uma cortina com querubins bordados e eles não são autorizados a entrar ali, tá bom? Deixa eu só ver aqui se o meu microfone está funcionando. Está funcionando. Tudo bem. Então o problema está aí, a separação de Deus. O tabernáculo não resolveu. E como esse problema é resolvido? Aí nós chegamos nos evangelhos. E quando Jesus está na cruz, olha o que o texto diz. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se
em 2 partes. Olha só, aquele véu, ele se rasga. E Mateus faz questão de mostrar a direção desse rasgo, de alto a baixo. Quando Jesus morre na cruz, o próprio Deus rasga o véu. O próprio Deus tira os querubins do caminho. Por quê? Porque quando a morte de Jesus é o quê? É Jesus nos reconciliando com o Pai. Sim, na morte de Jesus, o problema do pecado está sendo resolvido. Como, pastor? Jesus está sendo punido no nosso lugar. Essa é a base da nossa fé. Jesus morreu no lugar de pecadores, no meu lugar e no seu lugar. Todos os pecados que eu consigo imaginar na minha vida, que eu tenho ciência que eu cometi, não foram assim esquecidos por Deus. Deus não deixou para lá. Não. Deus é justo. O pecado é punido. Ele não é um juiz ímpio que fecha os olhos para a maldade e fala assim: ah, vamos deixar isso para lá. Não, ele é justo, ele é santo, ele é correto. Só que, ao mesmo tempo, ele nos ama. E por isso, ele envia o seu filho para morrer em nosso lugar. Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Esse castigo é o que nos traz a paz. Nós temos paz por causa desse castigo aí na cruz, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A vinda de Jesus é o grande objetivo, é para que o problema do pecado seja resolvido e nós tenhamos acesso a Deus. Com a morte de Jesus, os querubins, eles saem da porta do jardim, se nós podemos assim dizer. Com a morte de Jesus, aquele véu que separava o povo da presença de Deus, ele se rasga de alto a baixo. E por causa de Jesus, nós temos acesso a Deus. Agora faz muito sentido aquelas palavras tão famosas que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus pode resolver esse problema. E o autor aos Hebreus, e é o último texto que eu vou tratar aqui hoje, ele fala isso de uma forma muito explícita. Ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Olha só, nós podemos entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, nós podemos ter comunhão como? Pelo sangue de Jesus. Olha só, gente, o sangue de Jesus é o caminho que nos leva até Deus. É um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, o sangue de Jesus é a solução para o grande problema da humanidade. Eu espero que esse vídeo aqui, que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração para a grandeza do que está sendo dito aqui. Porque se você tem acesso a Deus, você tem tudo. Se você tem acesso à bondade de Deus, se você tem acesso à graça de Deus, se você tem acesso ao amor de Deus, se você tem acesso à vida de Deus, às bênçãos de Deus, a tudo que Deus pode nos dar, você tem tudo. Os problemas dessa vida se tornam minúsculos quando são comparados com aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Por outro lado, se você não tem a Cristo, se você não tem comunhão com o Pai, as maiores bênçãos dessa vida não são nada comparadas com o grande problema que ainda faz parte da sua vida, que é a inimizade com Deus, que é ainda estar de fora do jardim, do Santo dos Santos, do reino de Deus. Então eu tenho uma palavra. Se você, duas palavras, né, para dois grupos diferentes. Se você é alguém que já creu em Jesus, já entregou a sua vida a Ele, se você crê que ele morreu por nós, que ele ressuscitou dos mortos, que ele voltará para nos dar vida e vida eterna, alegre-se no Senhor. Saiba que os sofrimentos que você tem passado no presente, como diz o apóstolo Paulo, eles nem se comparam com a glória que em breve nos será revelada. São tribulações leves e momentâneas. Sim, esse problemão que você está passando é leve e momentâneo quando comparado com a glória que nos será dada, com a alegria que nos será entregue, com a vida infinita que será dada ao povo de Deus.
Em contrapartida, se você ainda não creu em Cristo, se a sua vida ainda não pertence a Ele, não se deixe iludir. Não existe amizade com Deus à parte de Jesus. Não existe. Não existe outro caminho. Não existe outro intercessor. Não existe outra saída. Não existe ninguém que possa resolver esse problema que não seja Jesus. E talvez você nem saiba muito o que fazer, mas uma coisa você sabe pedir socorro e você sabe falar: Jesus, me ajuda. Jesus, eu não sei qual é o próximo passo, mas eu quero ter comunhão com Deus, eu quero crer em Ti. Eu quero andar nesse caminho que me leva ao Pai. Eu não sei qual oração você vai fazer ao terminar esse vídeo, mas o que eu sei é que você precisa orar. Seja para agradecer, seja para gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não importa qual oração seja que você vai fazer nesse momento, uma certeza eu tenho: Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita um coração grato pelas bênçãos que nos foi concedida. Glória a Deus. Eu até demorei mais aqui um pouco, porque é maravilhoso. Dá vontade de continuar falando aqui, mas eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, tenha edificado o seu coração. E antes de terminar, deixa eu te fazer um convite aqui rapidinho. Gostou aqui da ligação dos textos? Viu como Gênesis ajuda a explicar a estrutura ali do tabernáculo e nos ajuda a entender o que é o véu se rasgar? Tá vendo como é importante ter um conhecimento panorâmico da Bíblia? Eu quero te convidar, então, para se tornar um dos alunos do curso Lendo e Entendendo a Bíblia toda em um ano. É uma caminhada de Gênesis a Apocalipse, entendendo todos os livros da Bíblia, e você nunca mais vai ficar perdido na hora da leitura. Então, clica no link aqui na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para uma página onde tem todos os detalhes e tem até uma aula gratuita lá para você. Então corre, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que vai valer a pena demais para a qualidade da sua leitura bíblica, para o seu momento com a palavra de Deus. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha abençoado muito a sua vida e se inscreva no canal, porque independentemente de quando você estiver assistindo esse vídeo, amanhã tem mais um devocional para abençoar a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe muito e até a próxima. Tchau, tchau.